Bom dia, meu povo. Bom dia. Ninguém reclamando de calor hoje, coisa boa. Graças a Deus, melhor época do ano, né? Somos presbiterianos, irmãos, somos gelados. Chama nós sorveteriano agora, né? Quente é o inferno. Falamos disso agora, né? Muito bem, meu povo. Estamos aí, então, para os nossos estudos. O Jorge e o Roberval falaram assim: pastor, você não vai terminar outra aula? Não, vou não. Deixar vocês com gostinho, né? A gente falou um pouquinho sobre governo da igreja na nossa aula lá no dia da Assembleia, né? Falamos um pouquinho sobre o governo da igreja. E eu já havia avisado os irmãos que, se não chegasse aos oficiais, falaria disso só mês que vem, né? Próximo aí da nossa eleição. Devo pregar sobre o oficialato, né? Presbíteros e diáconos. Devo pregar sobre isso para instruir a igreja, né? Nos manda, assim, o manual, né? E é uma boa recomendação pregar para que os irmãos conheçam bem a tarefa do presbítero, do diácono, e assim a gente vote com sabedoria, né? Para escolher os líderes para a nossa igreja. Então, dia 28 de abril, nosso pleito aí para eleição pastoral, 2 presbíteros e 2 diáconos. Prepare aí, meu irmão. Ore ao Senhor para que Deus prepare os candidatos. Ore ao Senhor para que Deus dê sabedoria àqueles que serão eleitos, né? Certamente Deus já o sabe. Grande tarefa para nós. E estamos então com o livro dos reis. Voltamos à nossa teologia bíblica. Semana passada já havíamos retomado, né? O Leandro nos deu uma aula aí falando sobre o livro de Samuel, né? Um livro só. A divisão é por nossa conta, né? A divisão é feita aí somente pelos gregos, lá na tradução grega do Antigo Testamento. A gente vai pensar um pouquinho mais hoje sobre o livro dos reis. Vamos orar, meu povo? Vamos orar. Pedir a Deus que, apesar do frio, aqueça nosso coração. Aí não dá, meu irmão. Aí o coração tem que estar aquecido pela palavra. Aí não dá para negociar essa parte, não. Vamos orar. Deus eterno, nós te louvamos, Pai, por esta manhã, pela bênção que temos de nos reunir no dia do Senhor, com aqueles que são nossos irmãos. E nós podemos, Pai, abrir o teu santo livro, tomar dele conhecimento, Pai. Abrir a tua palavra e encontrar nela o nosso Senhor Jesus. Oramos, Deus, porque nós somos tão dependentes, Senhor, de conhecer e nos aprofundar, Senhor, nos conhecimentos da Escritura. Tantas vezes nós pecamos, nós falhamos pela nossa insensatez, por falta de conhecer a Tua Palavra. E oramos, Deus, para que nesta manhã o Teu Espírito nos instrua, Pai. Que a Tua Palavra se apegue ao nosso coração, Deus. Que o Senhor nos dê a graça de, em santidade, Deus, entendermos e praticarmos aquilo que nós vemos no livro dos reis. Oramos, Deus, gratos, e assim nós pedimos a Tua bênção sobre essa aula, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meu povo. Vou pedir para um diácono me ajudar. Eu estou sem o passador aqui. Você pega para mim, Denis, por favor? Livro dos reis. Estamos aí pensando na nossa monarquia, né? Nós brasileiros que temos reis, né? Nós temos o rei Dom Pedro I no Brasil. Tem uma senhora que faz muita fama na internet. Ela é prima de Dom Pedro. Já viram o vídeo dela, não? Ela vai lá naqueles mercados caros de São Paulo comprar um bacalhau de 8 mil reais. E ela fala, tá barato. Ela pede para entregar na casa dela. Monarquia é um negócio complicado, né, meu irmão? Você tem um monarca lá. O monarca diz, olha, nas noites de lua cheia ninguém cortará a unha do pé do dedão direito. Você fala, desejo do monarca. Difícil lidar com a monarquia. Veja como Deus já está prevendo na sua lei instruções para como devem lidar os monarcas. Na lei de Israel, dada por Deus ainda na entrada da terra prometida, Deuteronômio, Levítico, Números, já há instruções para o rei. Então Deus está dizendo lá, no dia em que for escolhido um rei dentre vós, se preparem para os impostos. Olha você ver que maravilha, meu irmão. Deixa eu contar para você, brasileiro do século
21, aquele povo não pagava imposto, você acredita? E eles disseram, ponham um rei sobre nós. E Deus já advertia o povo que um rei custaria dinheiro, um rei teria um trono, um rei teria serviçais que comeriam das suas despesas, um rei teria cavalos, cavaleiros, soldados, e Deus diz, e esse rei tomará os filhos de vocês e os levará para a guerra. E aí o povo lá, tristemente lá ainda fala, Samuel, queremos um rei como as outras nações. Então, muito bem, toma aqui um Saul para você, um rei para acalentar o teu coração, né? O Leandro falava semana passada sobre um rei tão valoroso, né? Toma um Saul aqui para você sentir saudade do Senhor nosso Deus como governante da nação. Depois de Saul vem Davi, né? E Davi, quem sabe, Davi acalente um pouco mais o coração. Mas como você se sentiria se você fosse governado por alguém que manda matar um melhor amigo e toma a esposa dele? Como é que você se sentiria, querido? Como é que você se sentiria? Se você soube que o teu patrão lá na tua empresa, pensa no encarregado que está acima de você, o teu encarregado tomou a esposa do melhor amigo e mandou matar o amigo, hein? Como é que você se sentiria trabalhando para ele agora? Esse é o rei Davi, meu irmão. O herói da história é o Senhor. O herói da história é sempre Deus. Nós estamos tratando com homens, pecadores, miseráveis, e isso só tem que evidenciar a graça. Então, agora chegamos ao livro dos reis, que junto com Samuel e Crônicas vão narrar, vão contar expositivamente como vivia o povo de Israel. Então a gente vai duas partes na aula propriamente. A primeira parte da aula um pouco mais técnica. Se você falar que é chata, minha primeira parte, eu vou ficar magoado. Nós vamos falar que é uma parte técnica. Eu quero expor algumas informações do reino de Judá e do reino de Israel para vocês. E a segunda parte a gente pensar em pontos mais teológicos, em pontos mais aplicáveis à nossa vida, que nós aprendemos na teologia do livro dos reis. Obedecendo meu guia. Isso aí. Esse tipo de submissão que eu quero nessa igreja. Quem manda que sou eu. Se não gostou, me deponha no voto. Que não é uma monarquia, né, meu irmão? Segundo Hebreus, meu irmão aqui está na piedade da palavra. Considerai vossos guias. Muito bem, livro dos reis, alguns detalhes iniciais para nós, então, pensarmos nessa nossa parte técnica. Livro dos reis é uma documentação. É a história, adivinha de quem? Dos reis de Israel, obviamente. Nós vamos ter uma cronologia, meu irmão, nesses livros. Então, a forma com que eles vão sendo redigidos é por ordem, é uma narrativa temporal, diferente de outros livros que às vezes vão ajuntar teologicamente. Os Salmos, por exemplo, você tem Salmos de Moisés lá no Salmo 90, e é o Salmo antigo que você tem ali dentre os Salmos. Então, Reis vai seguir uma ordem cronológica e nós não sabemos quem é o seu autor. Nós temos um autor anônimo. Alguns até atribuem ao profeta Jeremias. Alguns estudiosos dizem que o estilo de escrita é semelhante a Jeremias, mas nós não temos nenhum desfecho sobre isso. Esse é o momento de você arrancar os cabelos e dizer, meu Deus, a Bíblia está errada. Não, meu irmão, de forma alguma. Nós temos uma compilação de escritos. O livro dos reis traz diversos registros históricos e nós temos um agente que vai ajuntar esses registros. Provavelmente no século VI, os estudiosos vão chegar a essa conclusão pelos relatos que estão registrados. Então, seria impossível terminar antes disso, pelas coisas que são ali narradas, e dificilmente o livro seria composto depois desse período por causa da volta do exílio, de outras informações que não estão acrescentadas ali no livro. Então, nós temos o trabalho de um compilador, de alguém que vai trabalhar pondo em sequência os relatos já existentes sobre o livro de Reis. Uma curiosidade nesse ponto, meu irmão, é pensar que a arqueologia favorece muito o livro dos Reis.
Sabe aquela história de, não, a Bíblia não existiu, tudo isso é história? Meu irmão, isso aqui é literalmente a história da nação israelita, que está lá ocupando a mesma terra até hoje. Aquele povo constrói muros e ocupa aquela terra desde sempre, desde quando Deus a prometeu a Abraão. Então, é a história de Israel. Nós temos escavações que vão encontrar registros históricos do túnel do rei Ezequias. Nós temos registros na Assíria falando sobre a ração diária que era servida aos prisioneiros israelitas. Então nós temos essa história dos reis de Israel sendo confirmada pela arqueologia moderna, que está lá escavando, fazendo seu trabalho bem feito, e a Bíblia sendo fortalecida, sendo comprovada por essas coisas e não prejudicada. Então, não conhecer a figura do compilador não é um problema para nós, porque a evidência bíblica é segura, é completa, mas isso é para você a título de conhecimento. Então, provavelmente, ele foi escrito na Palestina depois da queda de Jerusalém e antes do decreto do rei Ciro, permitindo que o povo voltasse do exílio, né? É mais ou menos esse o período que o texto vai escrever, desde o rei Davi até a destruição de Israel e Judá, a Babilônia invadindo, destruindo a cidade, arrasando toda a nação e levando o povo cativo para a Babilônia, né? Daí os belos salmos que nós lemos de saudades de casa, né? Salmos como quem vai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo colhendo seus feixes. São salmos do tempo do exílio, pensando na saudade de casa, pensando no desejo de voltar a viver em Israel. Faz parte dos profetas anteriores. A Bíblia hebraica tem algumas diferenças, né? Você vai encontrar algumas separações na Bíblia hebraica, na divisão dos blocos de livros, os grupos de livros. Então, eles estão entre os profetas anteriores, anterior à ideia de anterior ao exílio, né? Então, originalmente está junto a Samuel. Os hebreus liam Samuel e Reis, tudo junto. Esse devia ser um dos pergaminhos mais longos, né? Provavelmente um dos rolos mais longos. Então, o que é que nós tínhamos? Um livro que era comumente chamado de o livro dos dois reinos. Um livro composto por 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Uma narrativa só. Poxa, pastor, mas por que a gente dividiu? Porque dá trabalho ler tudo junto. Então, a divisão, meu irmão, ela é tão somente didática. E deixe-me dizer a você, toda a divisão da Bíblia é didática. O trabalho de dividi-la em capítulos, em versículos, isso não veio originalmente assim. O profeta Jeremias não escreveu o versículo 1, versículo 2, versículo 3. Isso é uma divisão posterior do estudo da língua, né, fazendo separação ali em frases, parágrafos e numerando essas coisas. Seria mais ou menos como se você pegasse um livro hoje e colocasse as frases desse livro, os parágrafos desse livro em ordem, né, para que alguém facilmente pudesse fazer referência, como nós fazemos. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 5, verso 2. Você tem lá uma forma fácil de vasculhar o texto da Escritura. Então, por que essa divisão acontece? Por didática, meu irmão, por facilidade. Quem faz essa divisão são os gregos. Então, pense que o Antigo Testamento é inteiro composto em hebraico. E aí você pede para o Leandro falar um hebraico para você mais tarde. Meu irmão, no seminário eles ensinam a gente a falar em línguas, você sabia? Eles ensinam a gente a falar em línguas. A gente fica 4 anos batendo a cabeça na gramática de hebraico, e aí a esposa animada fala, nossa, bem, agora a gente pode viajar para Israel, né? Você sabe falar hebraico. Não sabe nada, meu irmão. Sabe nada, é difícil demais. Uma língua que não é a língua materna. O hebraico que nós estudamos é o hebraico antigo, é tipo você estudar uma gramática do português de Portugal de 1500, né? Você leia uma carta de Pero Vaz de Caminha, né? Vai lá ler uma carta antiga aí, de uma língua mais antiga, né? É muito difícil, e o grego é a mesma coisa. Qual é o trabalho que nós temos?
o tempo do Novo Testamento, a época do Novo Testamento, traz uma língua comum. Que língua é essa? É o grego. Então, o hebraico é característico do povo de Israel. É uma língua que vai tomando forma no povo de Israel. Quando eu tenho um período anterior até a vinda de Cristo ao Novo Testamento, eu tenho já o grego como uma língua comum. Qual é a língua nacional hoje? Se você tivesse que aprender uma língua para viajar o mundo hoje, você aprenderia o quê? Você só pode escolher um idioma. Você está entendendo? Naquele contexto é grego. Então, há um trabalho da Biblioteca de Alexandria, a famosa Biblioteca de Alexandria, o norte da África, que vai fazer a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, para que a palavra fosse conhecida por todos. Nesta tradução, aí vem a divisão dos livros, tá vendo? Ó, meu irmão, não fala que é chato não, é técnico só, hein? Mas baita conhecimento. Nessa tradução, ela fica conhecida como Septuaginta, a tradução dos 70. Diz a tradição que houveram 70 tradutores, 70 escribas que se trancaram e cada um deles traduziu uma parte. E todo estudioso fala, que 70 que nada, foi muito mais gente que trabalhou. Mas dizem que foram 70, isso pouco importa. Qual é o texto comum a ser usado no contexto de Cristo? Provavelmente eles têm acesso à Septuaginta. Provavelmente eles têm acesso ao Antigo Testamento traduzido para o texto grego. Mas o original, a língua original é em hebraico. Então, por isso, a melhor forma de entender é fazer traduções do original. Alguns problemas, meu irmão, de interpretação bíblica são resolvidos assim, você sabia? A gente estava no discipulado lá em casa, e para ódio do meu coração e rancor eterno da minha alma, nenhum dos meninos do discipulado está aqui agora de manhã. Vou falar para eles olhar a aula no minuto, exatamente às 10 horas em ponto. Eles olhar aqui que eles foram cobrados publicamente. Mas a gente estava lá conversando e os meninos falaram, pastor, o texto de Atos diz que 75 pessoas desceram de Canaã para o Egito, lá com a família de José. O texto de Gênesis diz que foram 70. Foi 70 ou 75? Ai, meu Deus, a Bíblia contém erros, a nossa fé está em crise, vamos morrer por isso. Ai, vai virar o quê, meu irmão? Vai virar kardecista agora, porque de 70 e 75? Calma lá, vamos ver. Esse é um problema de tradução da Septuaginta. É uma palavra que pode ser traduzida de duas formas diferentes, e quando traduzida do hebraico para o grego, veio como 75. A soma dos tratores não altera o viaduto, meu irmão. Quando você faz a soma de José, a sua família, os que estavam em casa, o texto se desfecha tranquilamente. Então, são problemas de manuscritologia, de tradução bíblica. É importante que você saiba disso, porque vai sempre ter um ateu lá na tua pós-graduação falando, essa Bíblia está cheia de erros. Fala, calma lá, querido, calma lá que eu falo hebraico. Calma, Bereshit bara Elohim. Então, algumas curiosidades importantes, porque nesse livro, propriamente, a gente sempre vai ler, sempre vai fazer referências de Samuel junto à primeira Reis, a continuidade aí da narrativa da vida do rei Davi. Então, 3 fontes específicas são citadas. É possível que haja mais, considerando que a gente tem escribas reais. Nós não vamos ler todos os versos em referência, mas se você olhar 2 Samuel 8,16, você vai ver lá o registro de um dos escribas. Um nome que me vem à cabeça agora é Safã. Safã era um dos escribas do rei. Então, qual é o trabalho do escriba? Escrever. Basicamente, o que ele fazia era o seu esforço de registrar tudo o que acontecia. Não tinha feed no Instagram, meu irmão, para postar uma foto. Hoje foi eleito o rei Davi aqui em Hebron. Então, havia necessidade de toda essa documentação que vai acontecer, e alguns registros desses são consultados. Que são essas fontes? Fontes fora da Escritura. Então, o autor de Reis, o compilador de Reis, vai fazer referência a documentos que não estão na Bíblia. Como, por exemplo, os registros históricos de Salomão. O versículo vai falar,
tal como está no livro da história dos reis de Israel. Você tem aqui referências dos registros históricos. Os registros históricos dos reis de Judá são as atas da monarquia. Tudo bem registrado, bem descrito. Nossa, pastor, seria tão bom, né? Se a gente, imagina numa escavação dessa, a gente encontra o livro da história dos reis de Israel. Aí a gente ganha um livro a mais na escritura. Ao invés de, podia ser os 67. A gente tem 67 livros agora. Meu irmão, se fosse encontrado, não seria escritura. É uma referência externa. É uma citação. Torna-se escritura quando é trazido para a escritura. Mas isso não dá ao livro a autoridade de Bíblia. Sabe quem que patina nesse assunto? Os nossos irmãos romanistas, os papistas, ou como vocês chamam, os católicos. A Igreja Católica que vai falhar nisso. A Igreja Católica que vai tomar livros, por exemplo, como Macabeus, que são livros históricos. Macabeus é a família dos Macabeus que, de fato, conduziu uma revolta contra o governo romano, tentando refrear o avanço de Roma, tentando pôr à parte toda aquela secularização, se é que a gente pode chamar assim. Eles queriam preservar a religião. Então, o ponto de ruptura é quando os romanos sacrificam um porco no templo. Ah, meu irmão, aí tocou na ferida, né? Porco é um animal impuro. Você vai ter gentios sacrificando um animal impuro no templo, aí os macabeus quebram o pau mesmo, saem para a guerra, pegam armas. E o livro dos Macabeus narra isso. Quer dizer que ele tem que ser parte da escritura? Não. Então, junto com o relato histórico, vem a interpretação do historiador, vem comentários adicionais, e a Igreja Romana faz teologia em cima disso. Eis o problema. Nem todo livro que é antigo é bom. Tá bom? Isso é um bom parâmetro. Nem tudo que é antigo é bom. Então, esses livros são importantes para a composição de Reis. Eles têm o seu papel no livro de Reis. Quando o compilador vai lá, tira uma informação e traz essa informação ali para um momento essencial, né? Insere essa informação ali no momento oportuno e aí para, né? A partir daí cessa a importância desses livros, tá bom? Estamos aqui no grego, no hebraico. Se eu fizer um curso de grego na igreja, você vem, Edmilson? Não, né? Por quê, cara? Ah, é nada, bobo. É nada. O Leandro está aí nadando no grego. Tá ficando careca. Maria Helena falou, você viu lá? Então, rapaz, Maria Helena falou, nossa, Leandro tá magro, né? O seminário faz isso, né? 3 quilos já, perdeu. Irmãos, façam lasanha pro Leandro, se ele for almoçar na sua casa, para ele dar conta lá. O Rodrigo tá careca, hein? O seminário quebra a turma. Meu irmão, um pouquinho aí do contexto do reino, né? Vamos amplificar um pouco mais ainda essa parte importante. Agora a gente começa a tratar um pouco mais da história dos reis, né, e de o que se passa ao longo desses reinos. Olha que curioso, a primeira parte do reino de Davi narrado ali é centrada em Hebrom. Então você tem Samuel ungindo a Davi como rei, Deus escolhe Davi como rei, mas Saul não vai entregar tão fácil, né, os pontos. Então você tem ali os descendentes de Saul se rebelando, não aceitando o reinado de Davi. E é muito curioso Davi ali montando a mula real, né? Você fala, pô, podia ser um cavalo real, né? Não, meu irmão, a mula é um negócio chique ali naquele contexto. Davi entrando em Hebrom e sendo saudado como rei, sendo reconhecido como o rei de Israel. Essa é a primeira parte. Nós não temos ainda a divisão clássica da região de Israel como nós conhecemos, e o reino ainda está dividido entre aqueles que vão seguir a Davi, aqueles que vão entender que Davi é um rei ungido por Deus, e aqueles que vão querer permanecer na dinastia, né, na família dos descendentes de Saul, e o reino então é dividido.
Aí a gente tem aqui o bendito Isbosete, né? Isbosete é o quarto filho de Saul e vai tentar dar continuidade ao reino do pai, fazendo guerra com Davi por 2 anos e meio. Isbosete, meu irmão, é uma tradução possível também, Isbaal. Que nome bonito, né? Imagina que o Renato chama Renato Salvador. Olha que nome bonito, meu irmão. Nem vou falar do seu nome, né? Para quem não sabe, meu irmão, esse aqui é o Senhor Jesus. Jesus chama Jesus, nome bonito. Genérico. Não, genérico não. Quantos Jesus você conhece? Eu só conheço esse. Então, imagina sua mãe te batizar de, deixa eu pensar, um Exu Tranca-Rua. A divindade. Uma divindade idólatra. Esse aqui é Isbaal. Baal, meu irmão, é a grande divindade idólatra que está dando trabalho para o povo. Um cabra com o nome desse vai fazer jus ao seu nome, infelizmente, né? Seria melhor se ele entrasse com um documento, né? Dizendo, não me identifico com este nome, quero me chamar isso Yahvé. Seria melhor, né? Os judeus iam matar ele por blasfêmia contra o nome de Yahvé. Olha que crise. Eu tenho um racha. Deixa eu voltar lá na introdução de teologia bíblica. Vou longe agora, meu irmão, vem comigo. Lembra quando nós falávamos lá em Gênesis sobre 2 linhagens? Filhos de Deus e filhos dos homens. Lembra disso? Lembra quando a gente falava sobre a descendência da mulher que pisaria a cabeça da serpente? E a descendência da serpente que feriria o calcanhar. Eu tenho, desde todos os tempos, crentes em Deus e réprobos contra Deus. Aqui não é diferente. Eu tenho uma turma que está entendendo que Davi é chamado por Deus, que Davi é ungido por Deus e que Deus vai conduzir o governo de Davi, e eu tenho rebeldes. Sempre vai haver, meu irmão. Sempre vai haver esse embate. O problema nosso é não crer no decreto de Deus. A gente tem medo da serpente ferir o calcanhar e Jesus morrer envenenado, né? Mas Deus está preservando a sua linhagem. Deus está mantendo sempre dentre o povo o grupo que permanece fiel. A teologia bíblica, meu irmão, está te mostrando desde sempre a descendência de Caim. A Bíblia está te mostrando aqui homens que andam na impiedade contra Deus. E aqueles que descendem da mulher, aqueles de alguém dessa linhagem, dos quais alguém dessa linhagem, Deus traria ali o Salvador, Deus traria ali aquele que vai pisar a cabeça da serpente. E ele é o leão de Judá. Davi é o governo de Judá, meu irmão. Davi é aquele que vai ser agora Jesus chamado filho de Davi. Filho de Davi. Então veja que coisa curiosa nós temos aqui já, pensando na nossa teologia bíblica, essa guerra, essa ruptura agora sendo uma clara exposição de crentes e ímpios, tementes a Deus e impiedosos contra Deus. Mas pela graça do Senhor o ruim morre, né? Dizem que vaso ruim não quebra, esse aqui quebrou, meu irmão. Isbosete. Esbocetete, está ali, né? Mas o erro é do escriba, meu irmão. Falha na cópia. Ele morre e Davi é coroado em todo o reino, e ele reina em Jerusalém por 33 anos. O versículo bíblico ali está tão somente fazendo essa referência ao anúncio, né, de que Davi assume o trono sobre todo o reino, e a partir daqui, então, nós temos uma monarquia que vai ser dividida lá na frente de novo. Então, monarquia sempre trouxe algumas dificuldades. O único momento, meu irmão, o único momento pacífico de monarquia é quando Davi está aqui guerreando. Quando Salomão assume o trono, não tem guerra. Só que Davi mantinha a adoração centrada em Deus. Salomão vai desviar o coração para adorar outros deuses. É o momento menos pior. Em algo nesse período aqui, você tem uma parte de um pouco mais de fidelidade. Davi reina por 33 anos. Após Davi, o reino de Salomão se estende por 40 anos. Então, esta é considerada a era de ouro, né? A melhor parte.
Por que é considerada a melhor parte? Porque nunca se teve tanto território em Israel. Lembra dos benditos filisteus? Lembra dos benditos filisteus? Davi luta contra eles constantemente e Salomão não põe a mão em armas. Você não encontra relatos de guerra contra os moabitas, contra os amonitas, contra os filisteus. As guerras que Davi trava, Salomão não trava. Davi estabelece um reino conciso. E Salomão vai ter, brasileiro gosta, hein? Dinheiro. As coisas vão bem no reino de Salomão. É um momento que Israel mais está enriquecido e que o reino mais está forte. Por isso considerado a Era de Ouro. Todas as vezes que um judeu está pensando na parte boa da vida, em como as coisas eram maravilhosas, ele está pensando nessa época aqui, meu irmão. O desejo de voltar à independência, lembra disso? Aquele desejo de Jesus ser o libertador, que vai mandar embora os romanos, o desejo deles é voltar nessa época aqui. Está tudo bem, o reino está grande e extenso, rico, as coisas vão bem para nós, não tem inimigos nos atacando. Mas a vida não é um morango e as coisas não vão ficar assim, né? Olha que maravilha como Salomão vai pôr os pés pelas mãos. Vem comigo, meu irmão. Olha para você ver que pobreminho isso aqui. 1 Reis 11, verso 1 a 8. Vamos ler esse texto? Esse é um dos primeiros textos aí para a gente ler e não só fazer referência. 1 Reis 11, verso 1 a 8. Pedi para o Leandro ler aqui. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre um monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E o 33. Porque Salomão se deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Tá bom demais para ser verdade, né? Não tem inimigo, tem dinheiro. Salomão tem carros, cavalos, cavaleiros, 30 escudos de ouro batido. 30 escudos é fácil ter, meu irmão, mas 30 escudos de ouro batido, tinha ouro para fazer escudo, tá bom você? As coisas iam bem. Até que, por meio do casamento, perverteu-se-lhe o coração. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Será que casamento em julgo desigual é invenção de pastor legalista? Seria. Olha o caminho pelo qual Salomão vai se perder. Materialismo e sensualidade. Dinheiro e sexo sempre são um problema, meu irmão. Salomão, olha onde esse homem vai se meter. 700 mulheres e 300 concubinas. Dá um barão.
1000 mulheres por quem se responsabilizar. É algo que se espera de um rei Artaxerxes, que tem Esther lá como parte do seu harém lá de mulheres, de um ímpio. Meu irmão, está acontecendo no seio do reino de Israel. Olha por onde Salomão está se pondo. E a Escritura claramente está dizendo que Salomão deixou de adorar exclusivamente a Yahvé e passou a sacrificar a outros deuses, porque o seu coração foi apegado às suas mulheres. Você sabe o que é curioso? Levítico, Números e Deuteronômio tem diversas leis dizendo: quando vocês forem para a terra que eu separei para vocês, vocês não se casarão e não se darão em casamento, para que vocês não se pervertam seguindo outros deuses. Salomão, meu irmão, é conhecido pela sua sabedoria. Quando Deus lhe aparece e Deus diz, peça o que quiser e eu te darei, ele pede sabedoria. E nós bebemos dessa fonte de sabedoria. Nós lemos largamente o livro de Provérbios. Livro que grande parte escrita por Salomão e que Salomão diz, não se deixe seduzir pelas mulheres. Você consegue perceber o tamanho do pecado, meu irmão? Salomão aconselhando com sabedoria divina em Provérbios, dizendo, não se deixe seduzir. Agora ele perde o reino, Judá será destruído, todo o reino de Israel, unificado sob o seu governo, vai entrar em caos e vai terminar no exílio, pelo que diz o verso 33. Não preservou os caminhos de Davi. Salomão perverteu-se o coração e foi seguir a outros deuses. Sempre tem um irmão que fala, pastor, também, né? Uma mulher já é difícil aguentar 1000 falando na orelha. Tá bom, meu irmão, tá bom. O problema é o coração, cara. O problema é o coração nosso. Ele é rápido de se desviar, meu irmão. Ele é rápido. Nem alguém com sabedoria sobre-humana dada como dom de Deus, como Salomão, consegue resistir. Por que você resistiria? Salomão, em toda a sua glória, não resistiu. E a gente está naquela luta de dar concessões ao pecado. Sabe aquele... Esse é um bom momento para um alerta, meu irmão. Esse é um bom momento para um alerta de Davi que vai lá pecar com Batseba, de Salomão que vai pecar também no mesmo tema. Esse é um bom momento para te alertar que adultérios começam com flertes. Adultérios, fins de famílias, começam com uma racionalização no teu coração. Você começa a argumentar consigo mesmo que, não, eu não tenho atração por ela, por aquela moça lá do meu trabalho. É só que, poxa, minha esposa, falar para você, tá difícil passar um perfume, viu? Chega em casa, a mulher tá fedendo, chegou da academia, já tá fazendo almoço. Aquele cheirinho de academia com alho do almoço. Aí o cara falou assim, mas a moça da empresa tá sempre maquiada, então, poxa, eu só queria algo assim para minha vida. Mas você come a comidinha da sua mulher feliz pra caramba, né? Quando você chega em casa, o almoço tá pronto. O cara fala, não, é que minha esposa teve filho. Aí, assim, minha esposa teve filho, ela ganhou 16 quilos. Ela não tá tão bonita mais. Aí diz o careca barrigudo, né? Fala isso normalmente. E a gente vai dando pequenas concessões no coração. E você começa a racionalizar. Quando você menos espera, você é mais gentil com aquela mulher ou com aquele rapaz do que você é com o restante. Você gasta mais tempo falando e batendo um papo com aquela pessoa do que com o restante. Quando você percebe, você já caiu no laço que mata o boi. É o que diz Provérbios. Provérbios diz que essa mulher, e não se aplica às mulheres simplesmente, se aplica aos homens, as palavras são doces. O convite é assim,
O mel comido às escuras é mais doce. É o convite da mulher adúltera em Provérbios, do homem adúltero. E, meu irmão, o coração se seduz por essas coisas. O pecado está no coração, procurando por uma oportunidade para pecar. Se o teu coração não for exclusivamente do Senhor, quando menos esperar, você está pecando. Quanto menos esperar, você está sacrificando a outros deuses. Você abandona a fé, meu irmão. Apostasia. Por uma porta que você menos esperava. Olha onde Salomão vai cair. Olha que crise a que a gente está vendo aqui. E Deus dizendo, a minha ira se acendeu contra Salomão. Não é porque Salomão pecou. Davi também pecou. E Deus é misericordioso e tardio em irar-se. A ira do Senhor se acende sobre Salomão pela sua falta de arrependimento, pela sua permanência no erro e por abandonar o Senhor seguindo outros deuses. Aí o pau quebra, meu irmão. Aí a coisa fica feia. Olha como o reino de Salomão vai degringolar. Tem aqui seis argumentos aqui de Andrew e Hill. Meu irmão, quer comprar uma boa introdução do Antigo Testamento? Panorama do Antigo Testamento. 2 autores, Andrew e Hill. São um livro fantástico, de boa introdução do Antigo Testamento. Ele vai falar de temas teológicos. Olha como ele fala. Olha os pecados aqui sendo cometidos. Primeiro, aliança com nações estrangeiras por meio do matrimônio. Largamente proibido. Largamente. Deus dizendo, quando vocês estiverem em Canaã, vocês não vão fazer negócio com os cananitas, vocês não vão tomar as mulheres dele por casamento. Salomão faz 2 em 1. Ele toma a mulher por casamento em função de um bom negócio. Pra você ver. O cara tem uma filha encalhada, ele te vende o carro e a filha junto, né? Esse tipo de crise, né? Tem um rapaz aqui em casa, com 40 anos, só quer saber de jogar videogame, te vendo o carro se você levar o rapaz e casar ele com a sua filha lá. A turma está fazendo negócio, né? Algo comum no Antigo Oriente, e não só no Antigo Oriente, mas até a Europa, né? Os senhores feudais, a gente vê essas alianças entre famílias, e dizem que até na roça lá em Minas, né? Dizem que havia uma certa prática disso, né? De prometer casamento em função de benefícios, né? 2 grandes donos de fazendas vão fazer casamentos para fazer aliança ali e manter o poder. Salomão vai andar por esses caminhos. Como é que é? Não, aí é muito pouco, né? Ganhar filho e o pão de queijo, o Leandro está falando. Ô filha miserável, essa aí para o pai dar ela para troco de pão de queijo, né? Coitada da menina. Segundo grande problema, idolatria. Meu irmão, Salomão vai acender incenso a outros deuses. Salomão vai terminar sacrificando a Baal. Durante esse mesmo período, nós vamos falar dele já, Elias está lutando contra Baal e matando seus 400 profetas. Você consegue imaginar isso? O homem de Deus está fazendo cair fogo do céu para matar os falsos profetas e Salomão está indo lá no templo sacrificar. Como você consegue imaginar a apostasia dessa? Então, a idolatria é um problema gravíssimo de Salomão. Divisão em distritos. Salomão vai fazer um modelo de governo. Então, 1 Reis 4 descreve esse modelo. Mas o que é o problema desse modelo? Não removereis os antigos marcos de Israel. Salomão vai quebrar com essa lei, essa ordem do Senhor, estatuto perpétuo de Deus. Aquilo que foi dividido às tribos, aquilo que pertence a cada tribo, permanece assim. Salomão não está preocupado com as tribos, ele está preocupado com o governo. É o seu modelo de governo que vai suplantar uma dessas ordens. Olha, proliferação de burocracia estatal. Isso aqui para nós é de boa, né? Nós pagamos INSS, IPTU, IPVA. Para nós, meu irmão, pagar burocracia para nós é de boa, né? O poupa-tempo é o melhor dos casos aqui para nós, quando você tem que só marcar um horário. Então a burocracia cresce também em Israel, cobrança de impostos, um rei que vai sendo pesado sobre o povo. Olha o quinto aqui, obras gigantescas que exigiam um trabalho escravo de hebreus e não hebreus. Aí você vai falar, não, pastor, Deus que mandou. Tá bom, Davi deu condições a Salomão e Salomão construiu o templo. Beleza. Dá uma conferida depois lá, só no primeiro texto aqui, 1 Reis 9, 5, 22. Depois você dá uma olhada lá, nós não vamos ler agora não.
Salomão vai construir o templo, o palácio do rei, uma casa de férias, literalmente, a casa do bosque vai ser edificada. Salomão vai construir fortes, ele vai fazer diversas coisas. Como? Na força da ordem. Faça. Diz a Escritura que Salomão impôs escravidão sobre o povo, para que as obras dele fossem feitas. Dá para ver piedade num rei assim? Poxa, magoou você agora, hein, cara? A gente tinha uma visão tão bonita de Salomão, né? Aquele homem sábio. Tão difícil. Por fim, aqui, a importação de ideologia política e religiosa pelo comércio internacional. Você tem comércio indo e vindo em Salomão, assim a nação enriquece. O texto narra navios trazendo riquezas, né? Algo muito incomum para a época. Grandes navegações é aqui em 1500, meu irmão. Nessa época, muito difícil uma nação ter uma rotina assim, né, de importação. E pelo comércio exterior, Salomão vai importar mais do que bens, né? Vai, junto com isso, ter maus modelos de governo para o seu reinado e vai trazer idolatria de todo lugar. Israel nivela com todos os povos. Israel se torna tão impiedoso, a nação tão impiedosa quanto todos os outros povos. Essa é a grande crise do governo de Salomão. Bem, como é que fica isso aqui, né? A história não termina muito bem, meu irmão, não termina muito bem. A gente vai observar à frente que o reino, então, vai se dividir mais uma vez após a morte de Salomão. Essa é a divisão do reino mais famosa. A gente tem aquela primeira, né, de Davi em Hebrom e Isbosete conduzindo o governo de Israel. Mas agora você tem uma clara divisão entre Israel e Judá. Reino do Norte e Reino do Sul. Você vai ver isso várias vezes. Ao ler esse período da história, meu irmão, lendo o livro de Reis, vários trechos do livro de Crônicas, quando você vê Deus dizendo assim, poxa, aí, Israel pecou contra Deus, ele não está falando de todo o povo, ele está falando de uma parte do governo. Ou quando ele diz, Judá o povo de Judá foi temente ao Senhor, ele está falando de uma parte do governo. Aqui, literalmente, são dois reinos. É quase como se o reino de Israel, governado por Salomão, após a sua morte, fosse dividido em dois países. Você tem dois reis e duas monarquias separadas durante um longo período. Olha como algumas características aí vão se firmando desse reino dividido. O reino do norte, instável, sucessão do trono é sempre por violência e truculência. Olha isso aqui, meu irmão. Dos 19 dos 20 reis são considerados maus. Lembra do... Não, talvez você não lembre disso. Eu falei numa das aulas que existe uma construção dos livros históricos. Eles são chamados deuteronomistas. Deuteronomistas. Por que isso? Porque durante todos os livros históricos, todos eles, considerando Ruth, até chegar lá, Neemias, Esdras, você tem padrão de repetição. Qual é o padrão de repetição lá de Juízes? E o povo vai e peca contra o Senhor traz juízo, o povo se arrepende. Lembra desse padrão? Outro padrão lá em Juízes. Neste tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia melhor. Você tem repetição. Isso é característica de todos os livros históricos. Essa é uma característica deuteronomista, porque Deuteronômio tem esse padrão de repetição. Não são os mesmos autores, é um estilo de escrita parecido. Qual é o padrão de repetição do livro dos reis? O rei fulano de tal andou no caminho de seu pai e foi fiel a Deus. Ou o rei não andou nos caminhos de seu pai e foi fiel ao Senhor ou infiel ao Senhor. Dizer como este rei agiu em relação ao anterior é um padrão de repetição. No Reino do Norte, você tem 20 reis. E sempre uma repetição dizendo, e o rei fez o que era mal perante o Senhor, fez o que era mal perante o Senhor. De 20 reis, um rei você tem uma referência de fez o que era bom perante o Senhor. Para você ver como vai mal a descendência da serpente. Os réprobos, os que não agem em sinceridade contra Deus. O reino do norte vai se dividir em
rebeldia contra o trono de Salomão. Dentre essa turma aqui, meu amigo, olha, perpetuaram o culto do bezerro de ouro de Jeroboão. Lembra lá no pé do Sinai, o bezerro de ouro? Olha aqui onde ele chegou. Olha aqui onde a idolatria veio. Jeroboão traz um bezerro de ouro, instala esse bezerro de ouro em 2 locais, Dan e... faltou um outro nome agora. Siquém? Olhei para o Arsênio com esperança no coração. Vou lembrar o nome da outra cidade, tem um mapinha aqui na frente, às vezes aparece o nome lá, a gente lembra. 2 cidades. O rei vai colocar esse bezerro de ouro lá, na tentativa de fazer um novo culto para o povo não ir mais cultuar em Jerusalém. Jerusalém fica no reino do sul. Jeroboão não quer que o povo desce e vai lá no sul prestar culto. Não, nós vamos fazer um santuário aqui para você cultuar aqui. Ó. Nós vamos pôr um Deus nosso aqui, um boizinho. Ah, meu irmão, boi é bom lá. Assim que é bom. Eu gosto. O pastor Itamar, quando foi para o Nepal, né, vinha passando fotos aqui depois, né, dos bois deitados na rua. Boi é um Deus lá. O pastor Itamar já falava. E eu ando no caminho do pastor antes, hein? Sabe aquele, na repetição, e andou o reverendo Lucas nos caminhos do reverendo Itamar. O pastor Itamar falava assim, eu gosto desse Deus na chapa. Que boi é bom, né, meu irmão? Com sal grosso, 2 dedos de largura no bife, assim, na chapa. Achou aí o texto, não? Betel e Dan. Betel e Dan. Então, você tem aqui as 2 cidades. Ponto para o Ricardo. Ganhou uma estrelinha no... Se fosse lá na classe das crianças, meu irmão, quando surge uma dessa, ganha estrelinha, no final do ano tem prêmio. Acho que eu vou fazer isso aqui também na nossa classe, né? Dan e Betel. Então, olha, Jeroboão está trazendo lá a idolatria, eu vou citar isso um pouquinho mais à frente, mas reestabelecendo a idolatria no reino de Israel. O reino do norte é conhecido como reino de Israel. E aí esse reino, então, vai ter uma média de duração de 10 anos, 7 desses reis são assassinados, um cometeu suicídio, um foi ferido por Deus e outro foi deposto e levado para a Síria cativo. Então, é trágico, meu irmão, é duro esse reino. O reino de Judá é um pouco melhor, meu irmão, mas não muito. O que acontece no reino do sul, reino de Judá? Os reinos duram uma média de 17 anos. A tranquilidade dos reinos dura aí muito mais tempo. É um reino mais pacífico. A única interrupção do reinado davídico é Atália. Você tem a rainha Atália. Mas, com exceção dela, todos os reis são descendentes de Davi. Promessa de Deus, de que aquele que ferirá o calcanhar, ou melhor, aquele que ferirá a cabeça da serpente, Deus vai construir essa promessa. Ele passa a dizer que ele virá da tribo de Judá, e Deus, após Davi, vai dizer que ele virá da linhagem de Davi. Não só da tribo de Judá, mas da linhagem de Davi. Deus está permanecendo a sua promessa. Deus está mantendo ela através de toda a Escritura, por meio da preservação no Reino do Sul. Olha aqui para você ver uma ideia de como ficam os reinos, né? O primeiro dos mapas aqui, meu irmão, é uma demonstração de como ficava o reino de Saul, de Davi e de Salomão. Pense comigo, o reino de Saul é só esse vermelhinho do meio. A imagem não é tão grande. Aqui, exatamente onde está o LED aqui, ó, você tem o Mar Morto. Jerusalém está aqui no topo da montanha. O reino de Saul é bem pequeno. Quando Davi assume, Davi é um rei que vai empreender muitas guerras. O roxinho aqui é o reino de Davi. Olha isso aqui, meu irmão. O reino de Davi cresce exponencialmente. 33 anos de reinado. Davi quase que dominou a terra. Quase que cumpriu lá o que o povo não fez quando estava entrando na terra prometida. Quando Salomão assume, você ainda tem um anexo aqui no topo da terra. Quando Salomão assume tudo isso aqui, é o reino agora de Salomão. É a parte mais extensa e mais rica do reino. Toda a Palestina aqui, toda a região da Palestina, com exceção da costa aqui, né? Então sempre aí os filisteus ali, ó, a faixa de Gaza até hoje aqui, bem aqui embaixo, e a maioria dessas cidades existe até hoje, estão sempre dando trabalho, né? O povo nunca conquistou a costa, que é a borda do mar.
Agora, no segundo mapa, você tem a divisão dos reinos. Você tem aqui a parte sul, veja, olha, Belém, Jerusalém, Hebrom, toda a região sul permanecendo o reino de Judá. A cidade de Jerusalém, o templo, permanecem no reino de Judá. E na ruptura, o reino do norte, os descendentes aí do erro, né, vão lá ocupar a nação chamada de Israel, cuja capital passa a ser Samaria. Isso te lembra alguma coisa no Novo Testamento? Como são tratados os samaritanos? Porque o governo do norte vai ser dominado antes, eles vão ser levados, uma parte deles para Babilônia, e uma parte vai ser trazida pelos assírios para morar na terra. É um povo miscigenado. A Assíria, então, ou melhor, a Samaria passa a ser considerada, passa a ser tratada como um momento ali, uma postura já de rejeição, porque eles permanecem na impiedade contra Deus. Então você tem essa característica aqui no reino dividido. Olha o placar, meu irmão. Nossa, eu gostei muito disso aqui. Ó. É o Andrew Hill, aquele mesmo livro que eu citei, ele faz um placar de como andam os reinos. Né? Para você fazer um comparativo e pensar como vai o reino do norte, aqueles que estão em rebeldia contra Deus, reino do sul, descendência de Davi, os que estão permanecendo fiéis a Deus. Em Israel eu tenho 20 reis, em Judá eu tenho 9 reis e uma rainha. Então eu tenho a mesma quantidade de governantes, né? Dentre esses governantes, em Israel, eu tenho 9 dinastias, eu tenho 9 famílias diferentes trocando o reino. Uai, pastor, que bom, né? Democracia. Não pode fazer apologia ao poder. Democracia. Meu irmão, não se trata disso. Nós estamos pensando na promessa de Deus de trazer o descendente da tribo de Judá. O rei não é mais digno do que qualquer outro membro de todo o reino. Né? Não existe essa distinção. O rei, o que ele tem é autoridade. Então, já em Judá, eu tenho 2 dinastias. Eu tenho 2 famílias. Aqui eu tenho 7 assassinatos. Aqui eu tenho 5 assassinatos. Em Israel eu tenho 1 suicídio e 1 ferido por Deus. Em Judá eu tenho 2 feridos por Deus e 3 exilados. E 3 que são levados para o exílio, né? São dominados no governo deles. Eu tenho aqui, todos fizeram o que o Senhor reprovava, segundo o historiador de Reis, né? Com exceção daquele 1 citado por mim antes. Aqui eu tenho 8 que fizeram o que o Senhor aprova, segundo o historiador dos Reis. Então, 10 anos sendo mantidos os reinos aqui durando 17 anos. Então, o reino do sul, ele permanece por mais tempo do que o reino do norte. Né? Então, o reino do norte cai antes, as dinastias são mais longas no reino do sul, os governos são mais longos e mais pacíficos no governo do sul. É assim que você tem as características aí do reino de Israel. Tira a foto rapidão, vai lá. Quer tirar foto, agora é a hora. Meu irmão, duro, né? Ver o povo de Deus se dividindo assim. A gente tinha uma expectativa diferente, né? Às vezes alguém que vem de outra igreja fala, poxa, pastor, que igreja reformada. Tinha alguma coisa que eu achei que ia ser, algumas coisas eu achei que seriam diferentes, né? Eu falei, meu irmão, mas nem no reino de Israel, né? Nem no reino de Israel. Onde tem gente, tem dificuldades, tem pecados, tem crises. Essa é a cena do que você está vendo do reino, e esses 2 reinos vão terminar em exílio por causa do pecado do povo, por causa do abandono da verdade. Você tem momentos melhores e piores entre os reis, né, na longa lista daqueles que reinam sobre Israel. Pensando agora num segundo momento, algumas características, meu irmão, que nós percebemos nestes reinos. Eu quero fazer alguns destaques do que a gente falou, para pensar um pouco mais teologicamente naquilo que toca diretamente a nossa vida, né? O primeiro ponto deles, pensar na monarquia aí, dividida entre o bem e o mal, a monarquia sempre nessa tensão de agradar e desagradar a Deus. Meu irmão, aliança ainda é a perspectiva sobre a qual a gente está tratando, né? A gente ainda está pensando em aliança. Os textos aqui, ó, de Deuteronômio e Levítico
estão falando lá da quebra de mandamento de Salomão. Estão falando sobre bênçãos e consequências da quebra da aliança. Se você ler Deuteronômio e Levítico, você vai entender que Deus não teve uma ideia mirabolante. Deus não desceu do seu alto trono, olhou e falou, sabe, já jogou War? Já jogou War? Aquele jogo de tabuleiro que você tem que dominar o mundo? Deus desceu e falou, vou trazer a Síria, vou pegar os babilônicos aqui para eles destruírem Israel. Lá em Deuteronômio, lá em Levítico, já está registrado Deus dizendo, se vocês não andarem nos meus caminhos, se vocês não cumprirem os meus mandamentos, eu vou trazer uma nação estranha. E essa nação estranha vai destruir você. E vocês serão cativos. E outros deuses serão impostos a vocês. Deus já anunciava essas coisas, meu irmão. A aliança continua sendo a aliança de Deus. A questão, a bênção do governo, o terrível governo, os bons e maus resultados, são uma questão espiritual de fidelidade e comunhão com Deus. As coisas iam bem a Saul, ou melhor, a Davi e Salomão, por causa da fidelidade ao Senhor. E o governo foi derrubado por causa do pecado e do abandono de Deus. Deus é um só, meu irmão. Ele trata de uma só forma em todos os tempos. A aliança do Senhor é imutável. E as cláusulas da aliança permanecem. O que Deuteronômio e Levítico nestes textos descrevem, se aplica a você hoje. Você não vai ser mais extenso, mais rico e mais bem-aventurado abandonando o Senhor. Você não pode almejar ter sucesso, privilégio, alegrias, fazendo o que é mal contra o Senhor. Não é abandonar o teu culto doméstico e parar de cuidar da tua família para trabalhar mais que vai te enriquecer. Não há qualquer bênção que possa ser comprada. E meu irmão, para a tristeza nossa e a alegria do Senhor, Deus corrige o filho que ama. Meu irmão, Deus vai trazer juízo sobre nós. E nestes textos de Levítico e Deuteronômio, ao fim do texto o Senhor diz, e vocês sofrendo, passando privações em nações estranhas, se vocês se arrependerem e se voltarem para mim, eu vou ajuntar os desterrados de Israel de todos os cantos do mundo e eu vou reunir eles de novo, porque vocês são o meu povo. Essa ainda é a promessa, meu irmão. A bênção e o, entre aspas, sucesso da nossa vida ainda é sobre fidelidade. No último sábado eu falava aos adolescentes aqui na igreja, uma programação do presbitério, lendo 1 Coríntios 4 com eles, quando Paulo está dizendo, importa ser fiéis despenseiros do Senhor. Meu irmão, a gente precisa desligar a nossa mente de produtividade. A gente precisa se desligar de resultados. Normalmente, a gente está pautando a vida nos resultados. Quanto sucesso você tem? Seu apartamento é próprio ou alugado? Seus filhos fizeram faculdade? Você tem aposentadoria? Você tem plano de aposentadoria? Quantos cargos você tem na igreja? Quantos anos você é crente? Seu pai é pastor? A gente pauta a vida nessas coisas. A Escritura está sempre mostrando, meu irmão, que o que importa é fidelidade a Deus e não resultado. Aqueles que são salvos, redimidos, que vivem bem, que alcançam sucesso perante o Senhor, alcançam porque são fiéis e não porque receberam algum bem em função disso. Você vai ver profetas de Deus sendo enviados para um povo que não lhes escutaria. Você vai ver homens de Deus trabalhando e não vendo o resultado do seu trabalho. Porque importa ser fiel ao Senhor, o resultado é Deus quem vai trazer. A gente precisa olhar para Salomão, para estes reinos e pensar, se alguém fizesse uma avaliação sobre mim, eu seria considerado alguém que andou nos maus caminhos dos meus pais? Ou
alguém que permaneceu nos bons caminhos dos meus pais, você seria considerado um bom ou um mau rei, meu irmão? Quão fiel você é ao Senhor? Nós estamos pensando sobre fidelidade a Deus e não sobre os resultados alcançados pelo reino. Salomão foi rico, produtivo, próspero. Prosperidade, é o coaching, né? Eu gosto do coaching da prosperidade, eu gosto bastante de assistir o Pablo Marçal pelas manhãs de segunda, para me lembrar o quanto eu sou um desgraçado, para me lembrar como eu sou dependente da graça de Deus, né? Você vê um homem falar que o homem diz assim, Pablo Marçal diz assim, abre aspas, Salomão era neném. Eu escrevi 45 livros, Salomão escreveu 1, fecha aspas. Deixa eu falar para você, a turma escuta o Pablo Marçal, tá? A turma crê no Pablo Marçal. A turma pensa que sucesso na vida é fazer renda e viver de renda e aposentar aos 50. Meu irmão, você não foi chamado para aposentar aos 50, não. Você não foi chamado para estender o teu reino nessa terra, não. Você foi chamado para ser um arauto do reino de Deus e ser fiel ao reino dele. Se a gente não entender isso, meu irmão, Pablo Marçal faz mais sentido que fidelidade à Escritura. É um negócio importante dos crentes pensarem. Principalmente nós que estamos na metrópole. De verdade, meu irmão, as cidades trazem prejuízo para nós nisso. A vida no interior, a vida no campo, nas pequenas cidades, é uma vida de maior comodismo. Alguém vive no interior ganhando um salário mínimo e o plano de carreira dele é passar de empacotador de supermercado para o caixa do supermercado. Quem sabe o gerente de caixa? E está tudo bem. Porque o custo de vida é baixo, a família sobrevive com aquele salário, a ambição é pouca. Nós vivemos em Guarulhos. A nossa cidade foi a 10ª economia do país em 2023. Isso gera ambição no coração. Isso gera uma oferta de, olha que o seu reino pode ser o maior já visto em Israel, hein? Quem sabe você não seja daquele teu avô miserável, daquele teu pai que não fez faculdade, você não seja quem vai tirar a família da miséria. Ofertas, meu irmão, que não estão na Escritura. Importa ser fiel a Deus e não trazer resultado. Eu acho que os reis de Israel expõem isso. Governos, às vezes, bem-sucedidos, entre aspas, mas que são homens maus perante o Senhor, que vão terminar em exílio, debaixo do juízo de Deus. Deus vai trazer a Babilônia e vai arrasar com tudo, meu irmão. Então, para nós hoje, a expressão de juízo de Deus é o final. Deus já não trata mais com uma nação. Deus trata os crentes expondo que, no dia do juízo, Ele vai recolher aqueles que se chamam pelo seu nome e dizer, vinde benditos de meu Pai, entrai no reino do seu Senhor. É aí que a fidelidade é posta à prova, é aí que a graça de Cristo fica evidente. Se você viver na força do teu braço e buscando sucesso, meu irmão, não espere isso do Senhor, não espere ser encontrado em fidelidade ao Senhor. Muitas vezes ser fiel a Deus implica em não ser bem-sucedido nos padrões deste mundo. Isso é uma grande crise que a gente percebe no reino. A Babilônia vai vir, meu irmão, olha aqui a cena. Quando a Babilônia cresce, quando a Assíria cresce, o império da Assíria passa a dominar tudo isso aqui, ó. O mapa cresce. Sabe onde está Judá aqui, ó? Todo aquele terreno de Salomão é só isso aqui, ó. Tá vendo? Samaria e Jerusalém aqui, ó, esses 2 pontinhos. Tudo isso aqui. O povo vai ser tomado daqui e vai ser levado ao longo de toda a Mesopotâmia até a Babilônia. Curioso é pensar que Deus tirou Abraão de Ur dos caldeus e o levou para a terra prometida. E agora Deus pega o seu povo e o leva à Babilônia em exílio, para que o povo se arrependa, para que o povo se volte para Deus. Deus está preocupado com o coração do povo e não se o reino está bem nos seus negócios. É assim que a gente deveria pensar, né, no juízo de Deus que vai, afinal, arrasar com todas as coisas. Segundo problema, nós falamos bastante dele já, né? A idolatria. Isso aqui, meu irmão, é um registro lá das paredes do Egito. Quando você tirar férias e for para o Cairo, você tira uma foto e me manda, tá bom? Dessa imagem aqui, ó.
Esse que é o famoso bezerro de ouro, lembra dele? O bezerro de ouro, né? A turma bebeu todo o ouro lá, né? E volta no mesmo pecado. Depois do casamento com a princesa Jezabel, o rei Acabe tornou o baalismo a religião oficial do Reino do Norte. Deus é Deus, o resto é Baal. Quantas vezes você ouviu essa frase do seu pastor Itamar? Amado pastor Itamar nos inculcou essa frase. O povo vai voltar ao baalismo, vai voltar a pecar terrivelmente contra Deus, o Reino do Norte. Os deuses touros de Jeroboão são instaurados nos cultos em Dan e Betel, e essas formas querem só tirar o povo de cultuar no templo de Salomão, lá no Reino do Sul. Então, para você não ir lá no nosso reino inimigo, nós temos o nosso próprio templo aqui, você não precisa peregrinar mais. Vá para Dan, vá para Betel, preste culto lá ao nosso Deus de ouro. Então, é este o Deus que Jeroboão vai instaurar. Provavelmente Osíris, né, um dos deuses egípcios, que vai ser erguido ali como um Deus a ser adorado. Sabe o que é curioso, meu irmão? Ninguém proíbe a adoração a Yahvé, não. Ninguém proíbe a adoração a Yahvé. Eu acho que é aqui a maior aplicação para a gente sobre idolatria. Ninguém proibiu adorar a Deus, não. Você pode adorar Yahvé, mas você pode adorar Yahvé e, junto com isso, também adorar a Baal. Afinal, todos os caminhos levam a Deus. Essa mentira satânica, meu irmão, está aí desde sempre. Desde sempre. O que Jeroboão está fazendo é acrescentar um elemento de culto. E isso é o que a gente mais tem na igreja. Não, nós não negamos Jesus, mas nós também cremos na força do pensamento positivo. Nós não negamos a Escritura, mas nós também acreditamos na importância do trabalho justo e na meritocracia. E assim nós deixamos os necessitados passarem fome. A história que você pode, você consegue, é tudo desse jeito. E os crentes creem nisso. E os crentes amam isso. E os crentes levantam pela manhã e assistem o Pablo Marçal dizendo: você pode, você consegue. Vai e vença. E nós abandonamos o Senhor. Meu irmão, nós precisamos pensar em uma coisa importante, que é exclusividade. Deus quer exclusividade da adoração. Ele não aceita que o seu povo da aliança se curve perante outros deuses. E o problema é que a idolatria, meu irmão, ela é branda, ela é macia, ela é uma doce oferta. E tantas vezes a idolatria não é, às vezes, a escrachada, não é aquela exposta. A idolatria do Pablo Marçal, a idolatria do coaching, da teologia coaching. Às vezes você acorda de manhã e você ouve o Hernandes, meu irmão. E às vezes você ouve o Hernandes pensando: nossa, eu precisava mesmo fazer aquele menino passar na USP. Ele tem que passar na USP. E é na USP Pinheiros que eu aprendi essa semana. Estava conversando com a Juliana estava falando que a molecada almeja a USP Pinheiros. Porque se ele tiver a USP Pinheiros, se ele tiver isso, então tudo bem, eu cumpri minha missão de pai. Está resolvido o meu problema. Eu preciso que meu filho durma cedo. Ele não vai em nenhuma programação da igreja que passe das 9. Porque dormindo bem, o cérebro dele descansa, eu cumpro o rigor dos médicos que exige o descanso, ele acorda cedo, estuda o máximo possível que ele puder no melhor colégio que eu posso pagar, e graças a Deus ele vai ser alguém na vida. Seu filho não vai ser alguém na vida com nada disso. Você precisa dar Cristo para o seu filho. Você precisa discipular ele em todo o tempo. Você precisa sentar com ele e ouvir dele tudo o que ele sabe sobre a vida. E gotejar conhecimento bíblico na cabeça dele ao longo de todo o tempo. Você precisa passar tempo com ele e ensinar ele a viver a vida. Você precisa ensinar ele a respeitar os mais velhos.
precisa ensinar ele a lidar com os mais fracos do que ele, como que ele vai proteger os mais fracos. Você precisa ensinar ele a lidar com gente má. Você precisa ensinar ele a amar a Deus. E é isso que importa. É isso que importa. E se nós abrimos mão disso, seu filho pode ser um excelente acadêmico da USP Pinheiros. E ele pode até se assentar no banco da igreja aos fins de semana. Mas você está treinando ele para ser fiel ao Deus da aliança? Você está treinando ele para estender as fronteiras e ser rico como Salomão? Isso é idolatria, meu irmão. Isso é idolatria no seio do nosso lar. Lá no confortável palácio de Salomão, a idolatria entra. E aqui, meu irmão, lá no conforto da tua casa, os pensamentos idolátricos estão tirando a primazia de Deus e depositando a confiança que deveria estar em Deus em outras coisas. Você precisa ser fiel ao Senhor. Você precisa ser exclusivo do Senhor. Nenhuma outra condição pode ser acrescentada à nossa adoração a Deus. Só Ele é amado. Só Ele é servido. E ele é mais amado até que o seu filho e o seu marido. Isso é sempre uma boa lembrança. Ele tem que ter exclusividade. Nós não podemos nos render à idolatria. Por último, meu irmão, perspectiva profética. Isso aqui é bênção, né? Chegou o nosso momento pentecostal, uma profecia. Quer receber uma profecia hoje, Jesus? Eu posso ler Isaías para você, cara. Uma profecia. Jesus ficou em dúvida. Ele falou, poxa vida, escolhi a igreja errada, hein? Pensou aqui agora. Por último, meu irmão, vamos pensar um pouquinho em perspectiva profética. Sabe os profetas da Escritura? Onde que eles estão nessa história toda? Eles estão lá. Eles estão lá no meio da confusão. Os profetas de Deus estão sempre participando de tudo isso. Olha a boa definição do Andrew e Hill. Eles eram a consciência do reino. Os profetas estão aqui, no pé do ouvido dos reis, falando qual é a vontade de Deus. Ao rei e ao povo. Qual é o grande trabalho dos profetas? Admoestar todos, ao rei e ao povo. Ele bate e dá esperança. Ele reprova o pecado, anuncia a graça e o perdão de Deus, e ele aponta para a esperança de uma correção. Os profetas sempre estão envolvidos nisso. A gente tem uma divisão aí de profetas clássicos e pré-clássicos. Aqueles que deixam seus registros escritos e aqueles que não deixaram nenhum registro escrito. Por exemplo, Elias e Eliseu são dois profetas que você não tem o livro de Elias, o livro de Eliseu. Você tem simplesmente a história deles contada como uma biografia, está lá no livro dos reis. Mas você tem a perspectiva profética deles. Em oposição a eles, você tem, Oséias, Amós, Isaías. Estes estão escrevendo. Estes estão deixando oráculos. Profetas que não escrevem, são usados por Deus comumente por meio de milagres. Você tem isso em Elias e Eliseu. Deus fazendo operações de milagres através deles para que se comprove a palavra, para que se estabeleça que eles falam da parte de Deus. Olha que curioso. Os profetas que escrevem, profetas como Amós, Ezequiel, Oséias e todos os outros, estes três aqui estão citados, Isaías, Oséias e Amós, porque escrevem nesse tempo dos reis. Deus não costuma usá-los com atos miraculosos. Deus vai dar símbolos, Deus vai dar visões, Deus vai falar por meio de imagens a esses profetas. Então, tem essa pequena diferença entre eles. Mas o que é que eles representam? Oposição ao baalismo. Os profetas são um monumento da fé inabalável em Israel. Lembra do profeta magoado? Lembra do profeta na caverna, a famosa passagem? Pensando que Jezabel matou todos os profetas de Deus. Lembra disso? É tipo a gente, né? É tipo a gente falando, mas não tem um crente fiel nessa cidade. As igrejas que se chamam evangélicas são piores do que os ímpios. E a gente pensando que o espírito de Jezabel, que a maldade deste mundo engoliu os crentes. Deus vai chegar ao profeta e vai dizer, por que você está enganado? Eu tenho 7.000 profetas que não se curvaram a Baal. Profetas são
um alicerce da fé em Deus nos tempos de idolatria. Você precisa ser profeta, meu irmão. Essa é a minha aplicação para você com a profecia. Seja profeta. Você precisa começar a revelar o CPF das pessoas. Afinal, é isso o dom de profecia, não é? Você precisa distribuir rosas ungidas para abençoar a casa das pessoas. A profecia, meu irmão, está muito mal compreendida no nosso tempo. Olha como os profetas vão trabalhar. Eles vão contrapor os ídolos. Elias e Eliseu são a figura gritante no livro dos reis. E olha o que eles vão fazer. Baal é o deus da tempestade e controla as chuvas. Elias proclama seca sobre a terra. Clamem para Baal. Baal é o deus da fertilidade, das grandes colheitas. Israel sofre fome e seca. E Elias e Eliseu fornecem trigo e óleo de forma milagrosa. Lembra lá da botija de azeite? Tem música pentecostal pra caramba cantando disso, meu irmão. A gente precisa aprender a cantar esses milagres do Senhor. Olha o que Deus está fazendo por meio dos profetas. Eu tenho aqui, olha, Baal controlando os relâmpagos e o fogo. Essa é a crença comum, tá bom? É Elias que faz fogo descer do céu e consumir o holocausto. E Elias debochadamente diz para os profetas de Baal, diz assim, gritem mais alto, quem sabe o Deus de vocês não está aliviando o ventre? Quem sabe Baal não foi no banheiro e não está ouvindo vocês? Gritem mais alto. Meu irmão, isso aqui é uma firmeza da fé. Baal controla a vida e a morte. Elias e Eliseu curam e ressuscitam mortos no nome de Yahvé. Precisamos ser profeta, meu irmão. Precisamos nos manter nessa fidelidade a Deus. 3 pontos importantes da profecia para nós desfecharmos nossa aula e pensar na tua vida à luz de reis. Primeiro deles, precisamos ser profetas modernos, arautos não ouvidos, mas como eles eram a voz da consciência do reino, nós somos a voz da consciência do reino. Profetizar, meu irmão, é anunciar em alto e bom tom as verdades de Deus. Os crentes não querem pregar. Os crentes não querem se posicionar no que a Escritura diz. Nós precisamos, meu irmão, fazer a nossa tarefa. E mais uma vez, importa mais a fidelidade do que a produtividade. Veja como o profeta Jeremias vai pregar, pregar, pregar e não ser ouvido. Jeremias desperdiçou seu tempo? Não, meu irmão, Jeremias foi fiel ao Senhor. A postura dos crentes precisa ser essa. Sabe o teu vizinho miserável que nunca se converte? Sabe o teu parente que você prega para ele há 20 anos? Prega por 30, prega por 40. O evangelho nunca é desperdiçado. A palavra de Deus nunca volta vazia. Se não trouxer arrependimento e conversão, trará juízo justo pelo conhecimento da verdade. Meu irmão, nós precisamos aprender com os profetas e nos manter pregando a palavra em qualquer tempo. Pastor, mas se eu pregar a palavra, eles vão querer me matar. Jezabel queria fazer isso com o profeta. E aí, você está na exclusividade, meu irmão. Todo aquele que quer viver piedosamente com Cristo padecerá perseguições. E ainda que não tenha uma Jezabel, Jeremias foi jogado no poço pelo seu próprio povo, tá? E quem salvou ele e tirou ele do poço para não morrer lá foi Nabucodonosor. Deus está chamando os crentes à fidelidade. O que a gente precisa fazer é a nossa parte. Olha uma segunda coisa. Apologética e resistência à apostasia são uma vivência cada vez maior. Teu grande trabalho é continuar crente. Não apostate da fé, meu irmão. Não se deixe levar pelos maus caminhos deste mundo. Os profetas são esse baluarte firme. Nós precisamos ser, por pior que seja o contexto ao nosso redor. Nós olhamos às vezes o governo e pensamos, nossa, não dá para ser crente nesse governo. O povo era crente, meu irmão, lá. No governo de Jezabel, no governo dos reinos do norte, ainda haviam crentes pregando e profetizando ali no meio. É o nosso grande trabalho. Por fim, meu irmão, cuidado com a idolatria no seio das promessas de Deus. Muitas vezes nós pensamos estar seguros e os profetas às vezes tinham que falar e advertir àqueles que deveriam ser os primeiros a saber.
É triste pensar que os homens de Deus não deram ouvidos aos profetas, aqueles que deveriam ser os primeiros a cumprir a lei, não cumpriram. O Senhor vai sempre tratar com os nossos corações, vai sempre tratar na nossa fidelidade. Cuidado, meu irmão, por onde vai andar o teu coração em tudo isso. Bom? Que Deus nos abençoe, queridos, que o livro dos Reis nos faça pensar sobre a nossa fidelidade ao Senhor, sobre a nossa disposição a nos manter na aliança, sabendo que Deus vai corrigir, meu irmão, Deus vai trazer exílio, e na graça e na misericórdia Ele perdoa e Ele traz o povo de volta à terra, mas é muito melhor viver na bênção do Senhor e na obediência da palavra, que nós possamos andar nesse caminho, que o Senhor nos dê capacidade para fazermos isso. Amém. Irmãos, antes da gente vir com as salas, nós vamos fazer o real missionário. Quem trouxe seu real missionário, seus dízimos e suas ofertas, este é o momento. Aí eu peço que os irmãos, ao som do hino, se coloquem de pé. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai. Vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Vou pedir para o seminarista Leandro estar orando pelos dízimos e as ofertas. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, gratos por este período na Tua casa de aprendizado da Tua palavra, Senhor, momentos tão importantes para compreendermos as verdades expressas, Senhor, nas Escrituras. Senhor, neste momento apresentamos a Ti cada oferta, cada dízimo, Senhor, que foi entregado aqui de coração, de fidelidade, que, Senhor, esses dízimos e essas ofertas possam ser bem empregadas para o avanço do Teu reino, para o avanço da Tua obra, Senhor, que cada dia o Senhor desperte mais e mais pessoas, Senhor, com fidelidade e com amor pela Tua obra para ofertar, Senhor, e assim ajudar na manutenção dos Teus servos e no avanço do Teu reino nesta terra. Assim, desde já, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Podemos assentar e vamos agora para a apresentação das salas. Cordeirinho vai apresentar?
Hoje nós tivemos a nossa aula de Páscoa. Então, eles aprenderam sobre a história verdadeira da Páscoa e vão falar o resumo, né? Morreu. Fala alto. Jesus morreu. Fala. A outra vai falar então. Fala, Jesus morreu. Jesus morreu. Ressuscitou. E vivo está. Bom dia, hoje aprendemos o significado verdadeiro da Páscoa. A Páscoa é a morte de Cristo, que Cristo morreu. E eles sacrificaram o Cordeiro, que Deus é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro. Jesus morreu e ressuscitou. Agora vamos falar o versículo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:9. Amém. Bom dia, irmãos. Hoje tivemos a aula 3, que calhou certinho com a Páscoa. Jesus, a salvação verdadeira de Deus, a salvação de Deus. O Miguel vai ler o versículo-chave da aula. João 11:25. Diz Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda não morrerá, viverá. Hoje também nós falamos sobre a lição de Páscoa e eles vão fazer a leitura de Êxodo.